Um outro detalhe engraçado. Eu achava o Vinícius muito estranho, porque eu era muito garoto nessa época, eu devia ter 10 anos, talvez 12, e, assim, 11, 12 anos. E quando ele voltou ao Brasil, em 1950, 51, 52, por aí. Eu sei que Graciliano Ramos e Jorge Lima ainda estavam vivos. Jorge Lima não veio a essa particular reunião, mas o Graciliano veio, e na casa de tia Lúcia, e estava todo mundo lá, etc. E me chega esse homem, que era o Vinícius de Moraes, que eu já tinha visto e conhecido, mas muito, talvez uns 5 ou 6 anos antes, 7 anos de idade, era mais um cara ali. E ali só dava escritor, eu achava que quem não era escritor era leiteiro, ali só ia o leiteiro, o garçom e o escritor. Não? Então, e aquele, obviamente, não tinha. E aí me aparece esse homem, dentro da casa, né, dentro de casa, com uns óculos Ray-Ban. Você sabe o que é óculos Ray-Ban? Eram uns óculos verdes, assim, que depois o Costa e Silvio iriam usar, né? Ele seria fotografado toda com aquele. E eu fiquei pasmo, porque o óculos Ray-Ban é para excesso de sol, né? De luz, era um negócio assim para quando. Né? Para praia, para isso tudo. Dentro de casa, você não conseguia ver nada. Como é que é aquilo, né? Bem, eu fiquei tão espantado com aquilo que pouco depois eu falei para o Manuel. O Vinícius esteve aqui com os óculos Ray-Ban, ele usa óculos Ray-Ban dentro de casa. Senão ele usa óculos Ray-Ban por todos os lados, porque ele é muito vaidoso e não quer admitir que está precisando de óculos de grau. Então ele diz que é só para o sol, mas na verdade são óculos de grau. É muito engraçado isso, né? Porque as vaidades do Vinícius eram dessa ordem. Quer dizer, era esconder que estava, enfim. Que idade ele tinha? 40? É normalmente a idade com que você começa a precisar usar óculos. E para ele devia ser que ele lia muito, né? Devia ser vista cansada também. Então ele não tinha como evitar aquilo. Em reunião de intelectuais ele tinha que ter óculos, tinha que ver as coisas, né? Então era ele com óculos Ray-Ban. Quer dizer, essas coisas eu acho muito sweet, como diz o inglês, né? Eu acho um negócio assim, o tipo da vaidade que torna a pessoa ainda mais, digamos, parecida com a gente, né? Quer dizer, e criança, uma coisa meio criança, né? Quer dizer, ele era assim, e eu nunca vi pessoa mais sem maldade. Isso eu posso dizer, talvez não, sem maldade e com uma verve danada, né? Quer dizer, sem maldade, sem malícia. O Vinícius tinha malícia nenhuma, era impressionante. Eu nunca vi, nunca ouvi dizer, e nunca me contaram que ele tivesse assim a menor restrição às pessoas, ou que fosse capaz de fazer uma piada a respeito de alguém, alguma coisa assim. Não fazia mesmo. E eu vi várias vezes os shows dele, os primeiros shows nos anos 150, porque foi a época que ele passou aqui, é claro, aí eu era adolescente, então era bom em esses lugares. E aqueles shows o show que ele fez com como é que é? Esse menino, o baiano, meu Deus do céu, do Se Morrer no Mar, Dorival Caymmi, e diziam que ele disputava as luzes da ribalta com o Dorival Caymmi, não sei o quê, que aquilo era vaidade. Mas não era vaidade. Se ele disputava, não sei porque eu não reparei nada disso, mas me disseram isso. Gente, mas não é disputar, você já pensou um poeta? Isso é humildade. Um poeta do porte do Vinícius, um intelectual do porte do Vinícius, um homem com, enfim, o enfant gâté da melhor intelectualidade brasileira, vai para uma boate cantar ao lado do melhor cantor popular do Brasil, que era o melhor compositor, que era o Caymmi. Olha, ele está emocionadíssimo. Ele não quer sumir a sombra do outro, porque ele acha que vai sumir. É verdade. O Vinícius achava que ali, né, ele mal cabia. Então ele fazia o possível para caber, para aparecer. Eu acho que era isso. Quer dizer, na mentalidade dele, no modo de ser dele, era aquilo. Sobretudo aquilo que fazia com que ele deu essa reputação de vaidoso. Porque as vaidades do Vinícius, como eu dei agora, o exemplo, eram vaidades infantis. E não era nunca uma vaidade que se exercesse às suas custas. Não era nunca uma coisa assim dele diminuir alguém para ficar melhor. Isso eu nunca vi. Isso, aliás, é impensável. Uma pessoa tão fina quanto ele. Tão fina e tão boa. Porque tem gente fina que não presta. Ele não era só uma pessoa muito fina. Ele era uma pessoa muito, extremamente humana. Ele era atento. Ele tinha antenas, assim, para tudo que se passava. Absolutamente tudo. O humor que nunca mais acabava, não é isso?
aquele humor eterno. E é verdade que no final ele bebeu demais, né? E bebeu demais, na verdade que ele não aceitava, era muito difícil para ele a questão da morte, do envelhecimento, da morte. A morte dos outros era pior ainda. Cada vez que alguém morria, a morte do Jaime Ovalle, ele ficou muito mal também. De maneira, ele lidou mal com isso no final, ou lidou melhor que ele podia. Então, ele não foi até o final, digamos, a pessoa lúcida e integrada, etc., que o Manuel foi, que o João Cabral foi, o Dona Cecília, enfim, nenhum dos outros. Mas é que ele não morreu de nenhuma coisa dramática, ele não teve uma morte trágica, ele morreu aos poucos. Quer dizer, aquela juventude eterna, aqueles valores jovens, inclusive que ele encarnava, ele já carregava, já pesava. Ele não podia jogar aquilo fora, aquilo era ele não renovou aquilo, ele não se tornou, digamos, um pensador maduro. Não há uma versão madura de Vinícius de Moraes, há só aquela versão jovial até o final, e isso é muito difícil de carregar para a cova. Então, é preciso haver um certo aumento, uma certa gravação da gravidade, da gravitas, não é? Como do peso, a pessoa vai ficando mais gorda, ninguém morre tão mal quanto nasceu, quer dizer, vai. Então, é preciso que haja isso também no espírito, que o espírito se alourdisse, que ele se torne mais pesado. Isso é isso que se chama a versão madura, não é, do poeta. Isso não aconteceu com o Vinícius. Ele envelheceu só fisicamente. E deve ter sido um problema muito sério. Eu não acompanhei esses anos, não o vi. Não lhe deve ter sido fácil. Porque ele não tinha a linguagem, o modo de exprimir isso. Ele continuou festivo, alegre, comunicativo, jovem, jovial, em todo caso, até o final. E é muito difícil a morte jovial. Pensem nisso, vocês são muito garotos, quando se disserem, não, o Vinícius... no final, o Vinícius já não tinha mais graça nenhuma, era esse aqui. Não, peraí. O Vinícius estava lidando